Pare de se comparar. Isso vai te destruir. Hoje começando mais um Momento com Deus. Bom dia, tenha um dia abençoado. E eu quero começar lendo um versículo que está em Filipenses 2. 2. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Quantos de nós nos comparamos com o processo do outro? Quantos de nós olhamos para a vida do outro e falamos, por que eu não estou assim? Por que fulano cresceu tanto e eu não? Por que tem algo e eu ainda não consegui? Eu trabalho tanto, eu faço isso. Às vezes faço até mais que a outra pessoa. A gente precisa entender que o nosso processo é diferente do outro. E que nós precisamos nos preocupar mais com nós mesmos do que com o outro. Quantos de nós estamos tão preocupados com a vida do outro, enrolar a internet o dia todo, em ficar olhando a vida dos famosos, a vida de outras pessoas, de pessoas que nos rodeiam, ou até mesmo não, ou até mesmo só pessoas mesmo que estão evoluindo e ficamos frustrados por estarmos estagnados no mesmo lugar. E aí eu te pergunto, como você tem vivido até aqui? De que forma você quer mudar se a mudança ela não começa de você? Se em vez de você estar preocupado com a sua vida, com o seu propósito, você está preocupado com o outro. Por que gastar tanto tempo e tanta energia com a vida do outro se você pode gastar tempo e energia com a sua própria vida? Com os sonhos e os planos que Deus tem para você, né? Quantas vezes queremos estar certo, militar, colocar a nossa opinião sobre todas as coisas, sendo que o que mais importa é a gente ter paz. E a gente sai militando, sai com a verdade total, mas sai com o coração angustiado, sai com o coração confuso. Então precisamos olhar para nós hoje e pensarmos quem queremos ser, aonde eu quero chegar, o que eu preciso mudar em mim para ter o que eu realmente desejo no meu coração, né? E a gente precisa entender que nem sempre ter razão é o mais importante, né? Deus sempre nos mostrou isso desde os seus ensinamentos, né? Ele poderia mostrar ali que Jesus tinha vindo ali por ele, né? Que Jesus tinha todo o poder, sim, que ele tinha falado. Jesus poderia ter mostrado tanta coisa. E muitas vezes ele escolheu se humilhar, ele escolheu ser humilde, ele escolheu servir, ele escolheu amar. Por que nós temos que ser diferente? Por que não procuramos fazer o mesmo? Nem sempre precisamos conviver com pessoas que errou com nós, mas por que não perdoar e seguir a vida? Nossa, Michele, mas é muito difícil. Sim, é desafiador perdoar alguém que te feriu. Mas também é libertador. É libertador seguir com o coração em paz. E hoje eu te convido a viver essa paz. Essa paz talvez que você procura há tanto tempo e ela está dentro de você. Buscando aí que você olhe para ela e diga, chega até aqui. Até aqui essas coisas não são mais minhas, essas dores não são mais minhas, essa confusão não é mais minha. Essas pessoas que me rodeiam, que não têm propósito nenhum, não fazem mais parte da minha vida, né? E a gente precisa entender que muitas das vezes precisamos nos esvaziarmos de nós para sermos preenchidos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é difícil a gente esvaziar de nós mesmos porque somos orgulhosos, porque não queremos, porque somos militantes, achamos que tudo tem que ser do nosso jeito e não. Deus tem um propósito maior. O propósito vem dele, os planos são dele. Para que ficarmos brigando com nós mesmos, sendo que o dono, o autor da nossa vida, quer que façamos algo totalmente diferente? Então hoje eu te convido a olhar para você com mais respeito, a olhar para você com mais amor, a olhar para você com mais dedicação. Porque Deus, quando Ele quer operar nas nossas vidas, a gente precisa nos esvaziar, para Ele poder literalmente nos encher, né? Deus, Ele opera em nós o que Ele quer.
Ele realiza os seus sonhos em nós, mas precisamos de fato que obedecer e confiar. Obedecer e confiar nos seus planos, obedecer e confiar no seu propósito, né? Então hoje eu te convido para que você obedeça e confia nos propósitos de Deus. E entenda que ser humilde não é ser fraco. Ser humilde é ser forte. Quantas vezes precisamos ser humilde? Quantas vezes precisamos nos humilharmos? E Deus, Ele quer nos fazer crescer, mas Ele quer também que aprendamos a ser forte, maduros o suficiente para não deixar qualquer coisa nos abalarmos. Porque para crescer, precisa de força. Para aguentar o propósito, o processo, né? Para aguentar o processo, a gente precisa ser forte. Para chegar no propósito que Deus tem para você, precisamos ser fortes. Então, hoje, eu te convido a olhar com mais amor para você, olhar com mais amor para o outro, né? Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide amar até as pessoas que você não conhece. Quando você ai, gente, eu esqueci, agora a palavra fugiu da minha mente. Mas quando você fica tocado com algo que acontece com outra pessoa, com uma mãe que perde um filho, você sendo mãe, com alguém que você vê tanta credibilidade, às vezes separa, com a perda de uma pessoa, de alguém que ela ama, quando aquilo é tocado em você, isso é amor. Não precisa conviver, conhecer. Amor é uma decisão de me compadecer com o próximo, me sensibilizar, essa era a palavra que eu queria falar, com o próximo, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa, de fato, para viver tudo isso, ter humildade, posicionamento e saber que nem tudo vai ser como nós queremos, mas que Deus está sobre todas as coisas, que Ele tem propósito para a nossa vida e que nós precisamos entender de fato que o seu amor é maior que todas as coisas, que o bem que Ele quer sobre as nossas vidas é maior que todas as coisas, que as lutas que você está passando, que as inseguranças que você tem dentro do seu coração são grandes, são pequenas demais para o propósito grandioso que Deus tem para nossas vidas. É isso que eu deixo para você hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.